igreja. Como nós sempre estamos buscando estudar lições que nos diz sobre a nossa mente, o nosso pensamento, os cuidados que devemos ter conosco mesmo, né? Nós estamos, e quem também esteve, eu não sei se alguém que esteve aqui na reunião de quarta-feira, nós estudamos aquele tema que fala sobre a disciplina do pensamento. Então, são os métodos que a nossa irmã trouxe para nós, com a explicação, com a orientação dela, para que a gente pudesse manter o pensamento às 12 horas por dia, né? Em contato com Jesus. E sabendo disso, nós, nesse momento, vamos verificar, porque já trazemos conosco essas orientações para disciplinar os nossos pensamentos. Nesse momento em que realizamos a nossa tarefa de hoje, nós vamos ter certeza que vamos estar mais ligados a Jesus, porque nós, desde a primeira hora que levantamos no dia de hoje, nós já estamos com o nosso pensamento de acordo com a disciplina que aprendemos com a nossa irmã Anália Franco, né, que nos trouxe a lição de quarta-feira. E com certeza nós vamos entrar num detalhe também que vai nos trazer do livro Vozes do Grande Além. Ele vai falar sobre a nossa tarefa de hoje, no trato com os sofredores. E todos nós somos sofredores, né? Diferente as nossas dores, tanto no corpo como fora do corpo, somos sofredores aqui na Terra. Mas vamos buscar o entendimento para que a gente compreenda como trabalhar junto aos nossos irmãos nesses momentos em que nos dispomos também nesse momento de estarmos atentos com as nossas tarefas e poder usar mais o nosso sentimento amoroso, o nosso pensamento disciplinado. E nos diz aqui o nosso irmão Eugênio Vitor, que vem nos orientando através da fraternidade cristã verdadeira, né? No trato com os espíritos sofredores. E ele nos coloca desde o início dizendo: os nossos modestos apontamentos dessa noite objetivam acordar-nos a atenção para a responsabilidade, e é de todos nós, não só daqueles médios que vão estar reunidos no atendimento aos nossos irmãos sofredores. Todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nós temos que ter muita atenção com a nossa responsabilidade de estarmos aqui, né? E ter o cuidado no trato com os desencarnados sofredores, transviados em trevas e perturbações. Veja bem, a qualidade nossa, ainda aqui na Terra. Somos encarnados ou desencarnados, somos sofredores transviados em trevas e perturbações. É imprescindível aplicar a psicologia cristã em todas as fases do intercâmbio. Intercâmbio significa quando estamos conversando com os nossos irmãos fora do corpo, tanto o médium como aquele que está ali conversando através do médium, né, com o espírito que se comunica. Então, é muito importante usar a psicologia cristã, o amor, a fraternidade, né? Em várias circunstâncias, essas entidades jazem extremamente ligadas aos nossos corações. Veja bem, a gente pensa que não, mas estão ligadas aos nossos corações. Todos somos médiuns. Estamos reunidos para buscar ajuda para nós que somos sofredores e que não entendemos o porquê, e para esses irmãos também que estão fora do corpo junto conosco. Estão ligados ao nosso coração. O obsessor, muitas vezes, será o companheiro enternecidamente querido à nossa alma. Olha só. E muitas vezes a gente pensa que o obsessor que está junto conosco, o irmão que está sem entendimento e caminha conosco, né? A gente pensa que ele seja uma pessoa má. Não,
muitas vezes será o companheiro enternecidamente querido à nossa alma. São companheiros nossos, né? E que se nos distanciou do caminho. Então, distanciamos do caminho um do outro. Será um pai muito amado que nos partilhou a luta em passado próximo. Pode ser. Aquele que está ligado a nós pode ser o nosso pai ligado a nós. Do passado próximo. Será uma criatura jungida a nós outros através de vínculos preciosos que o pretérito restituiu. Veja bem, o passado nos faz encontrarmos de novo, né? E nos encontramos reunidos num trabalho fraterno para recebermos e passar também essa ajuda, esse entendimento. E ele continua dizendo, na amnese temporária, que nos é imposta durante a reencarnação, esse esquecimento que trazemos, né, na nossa reencarnação, nós não conseguimos ainda, não temos essa condição de lembrar tudo ainda nessa encarnação. A maneira de supremo recurso da lei divina é um recurso. Esse esquecimento é um recurso divino para acomodar-nos à mente enfermiça a extirpação dos males profundos que nos atormentam a alma. Veja bem, e a gente diz, por que a gente esquece? Não era melhor a gente lembrar do passado nosso, né? E aqui está nos dizendo, através do nosso irmão Efigênio, que esse momento de esquecimento para nós é um recurso divino, para nos acomodarmos à mente, para que a gente fique com a mente um pouco menos perturbada do que somos, né? E nos ajude a extirpação dos mais profundos, dos males profundos que nos atormentam a alma. Não nos exime da cortesia, do respeito para com os seres que nos partilham a sorte. Então, devemos ter toda a cortesia, todo o respeito com os nossos irmãos que estão compartilhando conosco, aqui na Terra, ligados a nós, né? Daí procede o imperativo de muito carinho, prudência, ponderação na abordagem das mentes desequilibradas que nos visitam. Então, esse deve ser o nosso comportamento quando falamos, mesmo com o encarnado, né? A gente aqui está se referindo ao desencarnado, que a gente tem assim muito carinho, muita prudência com o que fala, ponderação na abordagem, né? Como recebemos o irmão. Eles estão com a mente ainda desequilibrada, estão nos visitando nesta noite e nos visita sempre. A sessão mediúnica para socorro a desencarnados padecentes pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Esse trabalho de hoje, ele pode ser comparado a uma clínica psiquiátrica funcionando em nome da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, como se estivéssemos num consultório, todos nós fazendo a nossa consulta, todos nós recebendo o remédio, a orientação, né? O doutrinador ou os doutrinadores são médicos e enfermeiros. Olha, quem conversa com os irmãos, quem conversa mentalmente também com os irmãos, não só aquele que dirige às vezes a palavra, são como os médicos, como enfermeiros, com obrigações muito graves. Olha aí. São irmãos que têm obrigações muito graves para com os necessitados e padecentes que nos procuram. Olha só, a oportunidade que temos de buscar, né, estarmos nesses momentos, nos trabalhos, no atendimento fraterno, nessa clínica psiquiátrica, né, que nós podemos considerar, como nos diz o nosso irmão, que vamos encontrar a bondade do médico divino Jesus nos atendendo. Então, ele está nos dizendo que é muito grave para com os necessitados e pacientes que os procuram. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Não é brincadeira, nós estamos conversando com um ser inteligente.
mais talvez que nós, né? Porque ele está fora do corpo, ele tem toda a visão, e nós ainda temos o esquecimento como bênção divina. E aí ele nos diz: não podemos esquecer que os desencarnados dessa condição, transportando imensos conflitos em si próprio, é assim como a pilha ressecada. Veja bem, tem energia, mas uma energia ressecada. É como uma pilha ressecada, com perda quase absoluta de potências elétricas. Nós chegamos a esse estado, saindo do corpo, sem condições, sem aprendizado, né? Nós vamos ser comparados, como está nos dizendo o nosso irmão, como uma pilha ressecada, que não tem energia, que perdeu toda a sua potência elétrica, acolhendo-se numa pilha nova, que é o médium, que é aquela pessoa que está conversando, que são aqueles médiuns que são portadores também de mediunidade e que estão na assistência, na manutenção do seu pensamento em Jesus. Então, veja bem, para nós, para eles, nós somos como uma pilha nova, carregada de energia. O médium a que se ajusta, o médium a que se liga, o irmão desencarnado, fazendo retinir a campainha das manifestações sensoriais, de modo a reequilibrar-se com a eficiência possível. Então, os nossos irmãos fora do corpo se ligam ao médium encarnado, né? E, através da sua campainha sensorial que o médium tem, ele recebe os pensamentos do espírito, e o médium usa a sua palavra para nos transmitir a sua dor, a sua necessidade, a que ele veio buscar, né? Então, veja bem, o médico sensato sempre, aliás, o médico sensato sempre frente ao enfermo que lhe pede auxílio, ele está dizendo que o médico mesmo, sensato frente ao enfermo que lhe pede auxílio, de certo não entrará em pormenorizadas indagações. Como você ficou doente, por quê? O que você fez? O que te aconteceu? Né? E às vezes, num trabalho espiritual, a gente pode se portar dessa forma. Mas por que você está assim? O irmão está esquecido. Não se lembra nem ainda quando desencarnou, que está fora do corpo, né? Mas muitas vezes a gente se comporta desse modo. Então ele está dizendo aqui, de certo não entrará em pormenorizadas indagações quanto a deslizes que terá ele cometido, por infortúnio da própria situação. Então, mas do jeito que você está, você fez isso, fez aquilo. Não, nós não temos que entrar também nesses detalhes, porque o médico sensato, na frente do enfermo, ele não vai perguntar por que você adoeceu. O que você fez para ficar doente? Né? Ele vai analisar a enfermidade e vai ajudar o enfermo. Não usará franqueza destrutiva. Olha só. Mas a gente tem que ser franco, né? Tem que falar a verdade para o espírito conhecer o que é a verdade. Não usará franqueza destrutiva. É com amor, é com delicadeza, como nos diz aqui o nosso irmão, com carinho, né? Com prudência, ponderação, ele vai abordar. Mas, meu irmão, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Como a gente faz com o encarnado também. O que eu posso te ajudar? Vamos conversar no que eu puder. Com certeza a gente vai ajudar. Saberá dosar a verdade. Olha aí, o médium que conversa com o espírito, aqueles que estão conversando mentalmente. Porque muitas vezes a gente está num trabalho de assistência, de sustentação, né? Mas o nosso pensamento está perguntando entre a gente e o desencarnado, por que será que ele está assim, né? Ele deve ter feito isso, a gente está conversando com ele também, o desencarnado que está ali. Então, saberá dosar a verdade, vinculando-a através da água viva do amor, suscetível de regenerar os tecidos lesados por moléstia indefinível. Veja bem, a condição
do amor, como ela nos traz uma posição, né, tão bela, como a água viva do amor, você pode estar ajudando o desencarnado a regenerar os tecidos lesados. Muitas vezes, lesamos a nossa mente, né? Com tantos pensamentos que a gente usa, não bons, e saímos do corpo, continuamos com as nossas células mentais lesadas, né? Então, moléstias indefinidas nos causam doenças que nem temos condições de analisar, o que nos traz um desvio mental nosso. Por isso, na quarta-feira passada, a gente fez aquele estudo sobre a disciplina do pensamento. São 12 itens, da hora que nós levantamos até a 12ª hora que vamos dormir. Se a gente conseguir fazer esse exercício, nós vamos estar sempre dialogando com os desencarnados, aonde nós estivermos, dormindo, trabalhando no nosso lar, e vamos estar também ajudando a todos, né, a recuperar, regenerar os tecidos lesados da moléstia, que traz a moléstia indefinível. Invocará a assistência do socorro divino, né, que palpita em toda a natureza, estimulando-lhe assim a confiança. Olha o que é necessitado, mais importante, né, para o necessitado. Estimular a confiança nele, em Deus, em Jesus, nos benfeitores e nele mesmo, porque também depende de nós, né? Situá-lo-á no otimismo, na alegria, na esperança, a fim de que o poder curativo do Criador em cada célula viva possa entrar em ação. Olha que maravilha, né? O nosso otimismo, a nossa alegria, estimulando a esperança, vamos poder ajudar o nosso irmão a se curar junto ao Cristo. Em cada célula dele viva, ele poderá melhorar, curar, refazer, né, através da ação nossa, do nosso desejo de que o outro se melhore. E o doutrinador, na Assembleia Mediúnica, é um agente da mesma espécie, atendendo a uma dupla de paciente, que é o médium e o desencarnado, né? Que, no caso, vem a ser o desencarnado, o doente, e o médium que o abriga, que recebe, né? Pois que qualquer golpe vibratório, olha, veja bem, qualquer golpe vibratório nosso, né? Ele pode vibratório sobre a entidade, sobre o irmão. A gente pode, às vezes, vibrar, né, dessa forma, não boa, não trazendo esperança ao nosso irmão. Ele pode, estar sujeito a qualquer golpe vibratório sobre a entidade comunicante, percutirá de modo imediato sobre a organização perispirítica do instrumento e serviço. Então, o que o dialogador fala com o desencarnado, se ele não tiver cuidado e golpear, sair fora do Evangelho de Jesus, ele pode trazer prejuízo para o médium, que vai sofrer no seu perispírito, né, aquele golpe daquelas palavras que não vão ajudar o nosso irmão desencarnado. É um prejuízo grande, né? É por essa razão que, muitas vezes, se o doutrinador não se precata contra semelhante perigo, o medianeiro humano, não obstante amparado por benfeitores responsáveis, costuma retirar-se da tarefa assistencial, predisposto à perturbação orgânica. Veja bem, o cuidado, a responsabilidade de um trabalho desse, né? É muito grande a nossa responsabilidade, porque se o doutrinador, nós nem falamos, aquela pessoa que está destinada ali a conversar com o nosso irmão desencarnado, ele tiver assim, né, um pensamento que não ajude na organização
também do médium, né, que não harmonize, ele pode sofrer um dano, né, e sair do trabalho não muito bem, precisando se refazer, né? Então, o desencarnado sofredor, no momento em que se comunica, permanece dessa forma, temporariamente, quase que na posição de um filho. Olha como deve ser recebido os nossos irmãos desencarnados nessas tarefas, como a de um filho, né? Que se comunica. Em forma temporária, que quase que na posição de um filho espiritual, das forças conjugadas do doutrinador e do médium. Veja bem, então, tanto o médium com aquela pessoa que está conversando com o espírito, ela deve ter uma harmonia tão grande para que sinta aquele irmão como um filho. E aí todos serão ajudados, porque se houver rejeição de um ou de outro, tem um prejuízo para todos. Eis aí a razão porque devemos prezar com mais veemência a responsabilidade do serviço desse teor, desse trabalho de hoje, a responsabilidade da gente estar sempre ligado a Jesus, fazer essa disciplina mental durante a nossa existência, não só no dia do trabalho, não só na hora, não só aqui, né? Mas trazer conosco essas disciplinas, nos forçar mesmo, muitas vezes, para que a gente possa ter maiores responsabilidades no serviço desse teor, porque é muito importante, é um trabalho divino aqui na Terra, mas ele também precisa que tenhamos grandes responsabilidades. Faz-se indispensável a serenidade, a tolerância, e em qualquer fase mais complexa do esforço protecionista, recordemos a oportunidade da prece. Então, nesses momentos, devemos todos que estamos participando recorrer à prece, né, como medicação inadiável, para que a bênção de mais alto se registre na obra de solidariedade cristã que nos propomos efetuar. Então, jamais desviarmos o nosso pensamento do amor de Jesus, dos nossos benfeitores, para que a gente possa auxiliar, né? E aí, na hora da nossa prece, vamos registrar a assistência dos nossos benfeitores. Tudo vai se melhorando, né? E ele termina dizendo, não nos esqueçamos, assim, de que na comunhão com as mentes torturadas, já libertas do vaso físico, é imprescindível aprendermos com Jesus a servir com paciência e carinho, para que a nossa máquina de trabalho não se resseque por falta de combustível da humildade e do amor. Veja bem, a nossa energia, ela é mantida através do combustível da humildade e do amor. Senão, não temos condições de assistir, ter o benefício que aguardamos, que esperamos junto aos nossos irmãos. Se não tivermos esse combustível tão importante para todos nós. Nós vamos também fazer uma lição do Evangelho, que Caminho, Verdade e Vida, que nos ajuda também no entendimento. E é a 145, que nos traz doutrinação. É o tema, né, que vai nos ajudar a auxiliar um entendimento maior. É Jesus falando conosco. Lucas, quem anotou, capítulo 10, versículo 20. E ele diz assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha só, porque muitas vezes a gente conversa com o irmão desencarnado, fica feliz, né, que ele está se sentindo bem, que ele está continuando no trabalho, que ele deseja também se melhorar. A gente participa da alegria dos outros, né? Mas vamos ver se os nossos nomes estão escritos nos céus.
se nós temos companhias espirituais que estão nos assessorando na hora do trabalho. O céu está ligado a nós estamos ligados ao céu. Porque às vezes a gente faz tarefas superficiais, né? Então é importante o que Jesus nos falou. Temos o combustível da humildade e do amor para que se realize uma tarefa com ligação dos céus para conosco e de nós para com os céus. Frequentemente, diz Emmanuel, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Ficam ouvindo, né? E ele ali falando coisas que muitas vezes não ajudam o irmão. Mas eles se sentem felizes, isso aí é o encarnado, né, que se sente feliz. Narram com alegria os resultados das sessões empolgantes, nas quais doutrinam com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Veja bem, né? Se a gente tiver esse entendimento, que trabalho pode se realizar? Perdem-se muito no emaranhado desses deslumbramentos. Nós perdemos muita oportunidade quando praticamos uma tarefa dessa forma, né? Estamos deslumbrados, né? E tocam a multiplicar os chamados, abre aspa, trabalhos práticos, fecha aspa. Estamos trabalhando muitas vezes nessa condição de rebaixar os outros, falando, você não aprendeu, você isso, aquilo, né? Criticando o outro. E estamos pensando que estamos numa tarefa de ajudar os nossos irmãos. E ele diz assim, que nós estamos perdendo muito tempo nesse emaranhado, criando mais trabalhos práticos, mas sem o coração cheio de combustível do amor. Sequiosos por orientar, muitas vezes, né? Em contato mais direto, os amigos inconscientes ou infelizes nos planos imediatos à esfera carnal. Às vezes temos aquela vontade, né, de também trabalhar numa sala, de falar, de orientar, mas precisamos ver se o nosso nome está ligado aos céus, aos benfeitores, que auxilia, que ajuda a todos nós, né? Reconhecendo Jesus o remédio adequado à situação semelhante em que os aprendizes quase sempre interessados em ensinar os outros, olha bem, nós temos que ter essa condição. Será que a gente está desejando ensinar os outros? E esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. A gente pensa em ajudar os outros e, às vezes, nós não estamos aproveitando essa estada nossa aqui na casa religiosa, né? Seja ela qual for. Nós estamos aqui ainda para criticar, levando a nossa vida em brincadeira. Temos grandes responsabilidades em estarmos aqui, todos nós. Ele continua dizendo assim, que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que tais circunstâncias o bem é ministrado não propriamente por eles. O bem não somos nós que realizamos, né? Em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus. Então, temos que ter essa humildade, né? Nós somos instrumentos, se estivermos ligados aos céus, como nos diz o texto do Evangelho, os céus estará ligado a nós, que são os nossos benfeitores, e eles realizam a tarefa de assistência a todos nós, encarnados e desencarnados, porque é grande a necessidade dos nossos irmãos desencarnados também, não só a nossa, né? Então, não vamos ficar empolgados que somos nós que ministramos o bem aqui na Terra, mas quem ministra os bens são os emissários de Jesus. Caridosos, solícitos, que utilizam a maneira de canais para a misericórdia divina. Os nossos benfeitores são os canais que se ligam a Jesus, a Deus, o nosso Pai, e se ligam a nós. É um canal, né, que se liga ao céu. Eles estão com o coração cheio de humildade e amor, se ligam a nós e assistem a todos nós que estamos ali. Então, veja bem,
da misericórdia divina, que se regozijam nasça da oportunidade de servir no bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino. Isso nós precisamos sempre, né? Estar de consciência sintonizada com Jesus. Entre a certeza doce da fé, solidamente guardada no coração. A nossa fé, ela tem que também ser abrigada no nosso coração. Porque só falar que eu tenho fé, mas o meu coração é tão distante da humildade, dessa fonte de luz, que é a humildade, o amor que Jesus nos ensina, nós não somos um canal direto dos céus aqui na terra, né? E ele termina dizendo, Emmanuel, a palavra do mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Então, essa lição nos ajuda a nós termos mais paciência, né? Termos mais equilíbrio conosco mesmo, saber que nós não temos essa condição de ajudar, mas que os céus pode estar ligado a nós, através dos nossos benfeitores. Jesus permite vir nos trazer a cura que desejamos, o entendimento que estamos buscando, para que a nossa fé seja guardada no nosso coração. E aí nós vamos usar as palavras, os sentimentos e as ações nossas vão ser o canal certo da misericórdia divina, da misericórdia de Jesus aqui na terra, nos auxiliando a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê ânimo e coragem para entendermos que ainda somos aprendizes do seu Evangelho. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.